Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa ligado ao Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar, o programa Pauta Aberta. Que bom te receber aqui hoje, quarta-feira, 5 de agosto. Você fica com a gente na próxima meia hora. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Um dos principais vilões é o estresse, que causa desânimo, falta de rendimento, você pode ganhar ou perder peso e, principalmente, pode desenvolver na pessoa a insônia. O estresse já faz parte do nosso dia a dia, tanto que às vezes achamos que é normal. Com a Neide foi assim, até que ela chegou ao limite. Eu já não dormia mais, daí já comecei... Eu não vou voltar a trabalhar, assim, muita pegação no pé, assim, exigindo muito da gente, sabe? Daí eu não aguentei, daí eu fiz uma tentativa de suicídio. O estresse é uma reação do organismo a algum estímulo, uma forma de defesa. O problema aparece quando ele passa do ponto. Um pouquinho de estresse é o que me faz ter ânimo para sair de casa ou aquela necessidade para buscar fazer um curso novo, para buscar um emprego melhor. Agora, quando esse mesmo estresse está me gerando uma ansiedade a ponto de eu não conseguir render no trabalho, eu não consigo manter a minha concentração mais, eu não consigo dormir direito por causa do estresse, então, ou eu estou brigando com as pessoas, brigando no trânsito, não é? Então ele passou do ponto. O estresse, ele causa alteração digestiva, intestinal, a pressão altera, o colesterol pode alterar por causa do estresse, a diabetes descompensa, são várias causas, sabe? O organismo da gente começa a ficar em desequilíbrio por causa do estresse. O estresse atinge 90% da população mundial. Só que no Brasil, 70% das pessoas sofrem com o problema, sendo que 30% dos casos estão relacionados ao trabalho. E é aí que entra a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como burnout. O burnout é um estresse desencadeado pelo trabalho, né? É muita pressão da sociedade sobre aquela pessoa, para que ela renda mais, para que ela ganhe mais, sabe? O trabalho suga e ela não consegue dizer não, ela não consegue parar. Mas quem também sofre com o estresse é o coração. No coração, geralmente os sintomas que mais preocupam são dor no peito, que a gente chama tecnicamente de angina. Geralmente é uma dor opressiva, que acontece quando o paciente tem um esforço físico ou até mesmo um esforço emocional. Palpitações, que é aquela sensação de que o coração está acelerado ou que está batendo de modo descompassado. E falta de ar, que é aquele paciente que não tinha tanto cansaço e agora começou a apresentar um cansaço desproporcional, às vezes tem um cansaço na hora de dormir. Tem uma situação muito específica do coração relacionada ao estresse que a gente chama de cardiomiopatia por estresse. Tá? É uma doença bem específica, ela acontece geralmente após um estresse muito intenso, como por exemplo a perda de um familiar, uma separação dolorosa, algum trauma, como uma situação, por exemplo, de um assalto, sequestro. Então isso gera um estresse tão intenso que o coração, de maneira aguda, né, de maneira repentina, perde a força e começa a apresentar alguns problemas, né? Geralmente o paciente começa a apresentar uma dor no peito, cansaço. E já que não tem como fugir dele, o jeito é encontrar formas de amenizá-lo. Primeiro, fazer um levantamento da situação, não é? Eu preciso melhorar a minha parte emocional, e aí eu vou fazer uma atividade de recreação, né? Eu preciso ver a minha parte física, como é que tá. Então, dentro de casa, fazer exercício, pega uma videoaula do que a pessoa gostar mais, né? E treinar em casa, ou fazer caminhada num lugar seguro, ao ar livre. Foi o que a Neide fez. Encontrou alívio no artesanato. Faz um bem danado, um aviso para as pessoas também que estão depressivas, procura isso. Faz muito bem. E a pandemia do novo coronavírus afetou milhares de microempreendedores em todo o país. Mas já existe aí um movimento de recuperação. Eles tiveram que se reinventar para manter o negócio funcionando. Que todos sentiram os impactos da pandemia é fato. Para as pequenas empresas, então, o desafio tem sido ainda maior. A Ruth é prova disso. Dona de uma empresa de confecções há 25 anos, teve que mudar os planos. Nossa produção aqui na fábrica, que era toda voltada para o inverno, se voltou para fazer máscaras. Nós tivemos um bom retorno disso com a procura das empresas.
para esse tipo de produto que até então não existia. E para o negócio sobreviver neste momento, é preciso mesmo se reinventar. Uma pesquisa mostrou que 59% das empresas tiveram que mudar a forma de trabalhar para não fechar. Sempre a gente indica para o empresário fazer o planejamento, perceber a empresa. E nesse momento agora de crise, o empresário se voltou mais ainda para dentro da empresa, olhando as contas, olhando o seu fluxo de caixa, observando como é que ele pode, por exemplo, fazer uma negociação com fornecedores, com os bancos, adequação de mão de obra, não mandando o funcionário embora, pelo contrário, readequando inclusive a mão de obra para trabalhar em home office. A pesquisa mostrou ainda que para resistir a esse momento, 44% das empresas investiram em ferramentas digitais. As empresas começaram a observar a tendência de mercado, o que eu tenho que fazer. Boa parte delas estão trabalhando pela venda online, fazendo parcerias, por exemplo, em deliveries, de entrega, que não tinham antigamente. Então, por exemplo, o ramo de delivery cresceu absurdamente nesse momento agora. A parceria e relacionamento, eu acho que são as duas palavras mais fortes nesse momento agora para dar sustentabilidade da empresa. Foi o que a Ruth fez, acelerou a criação da loja online. Nós já tínhamos um projeto há mais de 3 anos, que nós estávamos estudando a possibilidade de lançar o nosso e-commerce da marca. No momento que fechou o shopping, a gente direcionou o foco total voltado para a construção do e-commerce. Em 17 dias nós conseguimos montar as 2 lojas virtuais e colocar online. E se você também está atravessando um momento difícil, não desanime. Alguns passos simples podem te ajudar. Planeje. O Sebrae está aí para te ajudar. Primeira dica, planejar. Segunda dica, observe seu fluxo de caixa. Como é que se comporta o caixa dele para pagar eventuais dívidas? Como é que está entrando dinheiro, como é que está saindo dinheiro? Terceiro, observar tendências de mercado. E a quarta, observar o que os parceiros estão fazendo para o desenvolvimento da empresa dele. E o nosso assunto agora é educação. Em São Paulo, capital, o número de alunos que pediram transferência das escolas particulares para a pública entre abril e julho deste ano aumentou cerca de 98% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo isso, são dados da Secretaria Estadual de Educação. A quantidade saltou, olha só o número, de 3.762 em 2019 para 7.439 este ano, 2020. A pandemia de Covid-19 foi a principal responsável por essa mudança. E ainda falando sobre educação, vamos falar de coisa boa. Um estudante paranaense recebeu um dos prêmios mais importantes da área de paleontologia, a ciência que estuda a vida do passado na Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Vamos conhecer a história do Malton e saber como foi essa conquista. O Malton recebeu um dos prêmios mais importantes da paleontologia, a área que estuda os fósseis dos seres que viveram há milhões de anos na Terra. Hoje, ele cursa o último período de geologia na Universidade Federal do Paraná, mas o interesse pelo assunto começou ainda na infância. Eu sempre gostei muito de paleontologia, do universo dos fósseis. Eu sempre assisti muito os desenhos, os filmes, o Jurassic Park. Eu acho que todas as crianças sempre gostam desse filme, porque mostra um universo muito diferente do que a gente costuma observar, né? Com animais muito diferentes, criaturas às vezes tenebrosas, mas bastante curiosas também, despertam sempre a curiosidade das crianças. O estudo premiado pela Associação Paleontológica do Reino Unido, uma das mais renomadas do mundo, durou 2 anos e resultou na descoberta de novas espécies que existiram na região dos Campos Gerais, no Paraná. Foi onde eu estudei as estrelas do mar, da região de Ponta Grossa e Jaguariaíva, e nesse estudo era para ser uma coisa bem básica. E eu comecei a pesquisar, eu queria identificar nível de espécie, que espécie de fósseis eram aquele. E foi quando eu percebi que eram coisas muito diferentes. E a gente foi estudando cada vez mais e acabou resultando em espécies novas. E nós publicamos esses resultados e o resultado disso foi um prêmio, e como reconhecimento a todo o esforço, a toda essa trajetória na paleontologia. A Cristiane, que é a professora orientadora do Malton, explica qual é a importância desse tipo de prêmio para o aluno e também para a universidade. O primeiro aluno que recebe esse prêmio na Universidade Federal do Paraná.
né? Em segundo lugar, porque é um prêmio que é distribuído apenas para alunos de graduação no mundo inteiro. Então, eu acho que esse mérito é muito importante. O trabalho dele teve uma repercussão muito grande quando foi publicado, né? Importante ter sido publicado numa revista bem renomada. E ele foi um trabalho mais visto, né? Mais visualizado por no mês em que ele foi publicado. Foi o trabalho top de linha, digamos assim, dessa revista naquele mês. A grande importância desse estudo é mostrar para as pessoas, para o Paraná especificamente, né, para a região de onde esses fósseis foram coletados, que o nosso passado foi muito diferente do que é hoje. Se eu imaginar, por exemplo, que a maior parte do Paraná estava debaixo de um mar muito profundo, isso é uma coisa diferente, porque a gente acha que essas montanhas, essas planícies sempre foram assim. Passado que só chega ao nosso conhecimento por meio de pesquisas que precisam de incentivo para continuar dentro das universidades públicas. Se nós não tivermos, né, um incentivo, se nós não tivermos verbas para que essa pesquisa possa continuar, para que a gente possa fazer esses trabalhos de campo, para que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho, esse material fica parado, estagnado e ninguém fica sabendo desse passado do planeta. E o Pauta Aberta vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Intervalo rapidinho, já estamos de volta com o programa Pauta Aberta para todo o Brasil. 20 toneladas de alimentos arrecadadas na live solidária com o padre Reginaldo Manzotti no grupo Tribuna de Santos foi entregue. 115 mil visualizações. A live solidária do Grupo Tribuna com o padre Reginaldo Manzotti, mediada pelo jornalista Alexandre Lopes, foi um recorde de internautas online. Era como manter a fé em tempos de pandemia. Não dá para a gente deixar de falar isso. É difícil, né, padre? Como é que a gente pode fazer para se conectar com Deus num momento tão difícil como o que a gente passa? Olha, Alexandre e todos que estão acompanhando, a fé, ela não é um tópico, ela não é um anestésico, ela é uma realidade de quem acredita no Senhor. E nos momentos difíceis, como a pandemia e tantos outros momentos que já aconteceram na história da humanidade e acontecem conosco, e seja a nível de pandemia, mas a nível pessoal, familiar, como manter a fé? É você acreditar que Deus caminha conosco. Primeiro, Deus não quer o nosso sofrimento. Esse é um ponto de partida. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. E os números não foram enormes apenas no universo virtual. Com o QR Code exibido durante a live, a Associação Evangelizar, comandada pelo padre, considerado um fenômeno na internet, conseguiu comprar mais de 0,5 tonelada de alimentos e dezenas de caixas de leite. Nesta sexta-feira, pacotes de arroz, feijão, macarrão, farinha e vários outros alimentos não perecíveis, além do leite, foram entregues para o LAM, o Lar de Assistência ao Menor. Em setembro, o LAM completa 55 anos. Em 1997, a instituição conquistou o prêmio Bem Eficiente, sendo considerada uma das 50 melhores organizações não governamentais do Brasil. Estamos aqui com 20 crianças, que são as que moram aqui, e muitos bebês que chegaram. Nós temos mais ou menos 100 crianças que são de pequenas, até 4 anos. Elas vêm, que são as mães que trabalham fora e fica assim um período integral. Os alimentos entregues vão ajudar a instituição e serão doados também às famílias das crianças atendidas pela ONG. Toda doação, para nós, é muito bem-vinda. E nós ficamos até surpresa com a quantidade de alimentos que vocês estão nos trazendo, que vai ser um estoque grande e que a gente espera que as crianças logo chegam para serem beneficiadas com todos esses alimentos. A solidão já era, do ódio tô blindado. Meu caro coração, você por Deus está muito bem cuidado.
E a gente continua falando da live solidária Arraiá do Seu Vigário do Padre Reginaldo Manzotti. E olha, gente, foi um sucesso, viu? Só para você ter uma ideia, foram arrecadados mais de 140 toneladas de alimentos, cadeiras de rodas e milhares de máscaras de proteção. Acompanhe. As doações de cestas básicas da obra Evangelizar é Preciso chegaram em boa hora para ajudar as comunidades atendidas pela Igreja Cristo Rei em Fortaleza. Com a entrega dos alimentos, o pároco diz estar vivendo a verdadeira Eucaristia. A gente está vivendo o resultado da Eucaristia, que é a partilha, não é? O sentido verdadeiro da Eucaristia é a gente comungar com o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo que sofre. E neste tempo é muito importante porque há muitas pessoas passando fome. As mais de 20 toneladas de alimentos serão distribuídas a pessoas carentes da Grande Fortaleza, como catadores de material reciclável, indígenas, imigrantes, pescadores, famílias de encarcerados e pessoas em situação de rua. Elas vão contribuir como ajudas emergenciais para essas famílias, né? A gente sabe que não resolvem o problema, não resolvem a dificuldade, mas são o que vai ajudar nesse momento que é prioritário, que é a alimentação do dia a dia. O Emerson, que é auxiliar de serviços gerais, fez parte da equipe que descarregou e organizou as cestas básicas. Fico maravilhado porque isso aí é uma ação muito boa para todos, vai ajudar várias famílias e é isso aí, me sinto grato. Sentimento de gratidão que toma conta ainda mais do coração de quem é beneficiado, como a Dona Maria das Graças, que mora nas proximidades da Capela Santa de Virgens, outra comunidade contemplada com as doações da ação social da obra Evangelizar é Preciso. Agradeço muito pela cesta que eu estou recebendo hoje, que eu estava precisando muito. A doação da Associação Evangelizar é Preciso, na pessoa do Padre Reginaldo Manzotti, nosso muito obrigado. Através desse serviço, dessa doação, nós vamos poder beneficiar nesta doação de cestas básicas 2.237 famílias. Evangelizar é preciso e o nosso grande abraço a todos os benfeitores que colaboram com esta obra e que tem feito chegar até nós e as famílias que mais precisam aquele bem mais precioso, que é além do alimento do pão material, o pão espiritual. Pesquisas, análises, debates, tudo o que você precisa saber sobre as eleições de 2020. Quem explica sobre isso é o Guilherme Gonçalves, que é advogado, especialista e professor em Direito Eleitoral da Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná. Hoje ele fala sobre as obrigações dos partidos. Veja. As eleições foram prorrogadas em praticamente 2 meses de atraso, um pouco mais, de 4 de outubro a 15 de novembro. Portanto, julho e agosto serão meses onde vai ser permitida a realização da pré-campanha. E aí eu insisto em dizer que a regra do jogo é a ampla liberdade de expressão. Pela legislação eleitoral, não se pode apenas fazer o pedido explícito de voto, verdade quase. Além do pedido explícito de voto, está vedada a realização de gastos excessivos. O Tribunal Superior Eleitoral definiu que o gasto que o pré-candidato pode fazer na sua chamada pré-campanha é o gasto acessível ao candidato médio. Como que eu calculo o gasto do candidato médio? Não há uma fórmula. Há precedentes em vários sentidos. Eu tendo a sugerir aos meus clientes que de 30% a 40% no máximo dos gastos do teto de cada cargo, porque cada cargo na próxima eleição vai ter um teto para vereador e um teto para prefeito. Segundo, há que se distinguir entre a mera promoção pessoal sem nenhuma referência às eleições, mas há que se tomar cuidado com aquilo que tem os símbolos distintivos da campanha. Eu sempre digo que a propaganda eleitoral tem 5 elementos. Quem é o candidato, qual é o cargo por ele desejado, 5 elementos, as características, qualidades, programa de governo desse candidato, a ampla publicidade disso que vai ser falado e o pedido explícito de votos. Desses 5 elementos, o pedido explícito de voto está vedado. Mas quando o pré-candidato se utilizar dos outros 4, ele não pode utilizar os instrumentos que a legislação eleitoral veda durante a campanha eleitoral. Ele não pode, por exemplo, fazer anúncio em rádio e TV, ele não pode usar um outdoor, ele não pode pintar o muro de uma casa. Fora isso, a pré-campanha é absolutamente liberada. Segunda dica que eu dou, muito cuidado nas convenções partidárias
para a composição do DRAP, do demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Como todos sabem, é possível fazer convenções virtuais. E na hora do DRAP é preciso tomar muito cuidado, porque esse documento tem uma importância estratégica. Se ele for mal feito, se ele tiver fraude, se ele não seguir as regras do jogo, mesmo virtuais ou mesmo convenções presenciais, ele inviabiliza o registro de toda a chapa. É um DRAP para os candidatos a vereador e um DRAP para os candidatos a prefeito. Cuidado com isso. Outra dica que eu dou. A eleição começa, em tese, no dia 26 de setembro, que é o último dia para registro dos candidatos. Porém, a propaganda eleitoral só pode ser colocada na rua depois que o candidato tiver recebido o seu CNPJ e tiver aberto a sua conta, porque realizar gastos de campanha antes da viabilização, da formalização da conta de campanha pode dar na chamada arrecadação ilícita e gasto ilícito de campanha, cuja pena, pelo artigo 30A da lei eleitoral, é a cassação. E agora a gente muda de assunto. Bom, normalmente as crianças pedem para os pais bichinhos de estimação, mas nem sempre é possível atender esse pedido dos pequenos. Mas você sabia que o animalzinho dentro de casa pode ajudar em muito no desenvolvimento das crianças, principalmente nessa época de isolamento social? A Júlia não abre mão da companhia da Belinha. Elas estão sempre juntas. Uma relação que mudou a vida da menina. Eu fiquei mais feliz. Eu larguei o celular totalmente quando eu tava mexendo no celular, daí acabou a bateria. Belinha! A mãe percebeu as mudanças no comportamento da Júlia após a chegada do cachorrinho. Eu percebi que a Júlia está mais responsável, então ela já sabe, ela considera a Belinha filha dela, né? Então ela já sabe que ela tem que cuidar, que ela tem que ver se tem aguinha, se tem a ração, se ela faz a sujeirinha fora do lugar, ela já sabe que ela tem que ajudar a limpar. Então eu percebi que ela desenvolveu essa responsabilidade. E todos esses benefícios estão comprovados. Um estudo australiano mostrou que crianças que mantêm uma forte conexão com o bichinho de estimação têm menos problemas de comportamento e que 34% delas se preocupam mais com o próximo. De acordo com essa psicopedagoga, os animais proporcionam vários aprendizados importantes. Traz o benefício da responsabilidade, porque a criança passa a se sentir responsável pelo outro. E essa troca entre as espécies ajuda a entender as diferenças. Então, ela se torna mais empática, respeita mais o outro. E no ambiente educacional, eles também fazem a diferença. A chegada de 2 cachorros nessa escola mudou a rotina das crianças. Mudou a questão da comunicação, porque como os animais não falam, as crianças precisam aprender a falar com os animais. Então, elas precisam ser mais assertivas para que o animal deixe de pegar os objetos. Elas precisam ser mais cuidadosas com as coisas, não podem deixar as coisas jogadas, porque os animais pegam e levam e enterram. Então, mudou no cuidado da criança com ela mesma, com os seus objetos e na comunicação delas com os animais e delas com as outras pessoas. É claro que nem sempre é possível ter um bichinho em casa, mas existem outras formas de estimular essa relação. Vale trabalhar com a imaginação, contar histórias sobre os animais, ajudar a criança a desenvolver essas questões afetivas a partir das histórias, já que ela não pode por alguma alergia ou porque a casa é muito pequena, também trabalhar com a imaginação e às vezes levar para algum lugar onde tenha o animal para a criança ter contato. A criança que tem a oportunidade de ter um animalzinho na infância, eu tenho certeza que ela vai ter uma infância diferente, né? Que ela vai carregar depois essas lembranças quando ela for adulta. E é uma oportunidade incrível, né? Porque desenvolve o amor pelos animais. Eu acho que também depende da família isso, né? Não adianta você dizer, goste dos animais, mas ela precisa ter para saber como é. Inclusive, ela já quer adotar mais um, né? Vê um na rua, ela, mamãe, podemos pegar? Deixa ele entrar. É bem engraçado. Que delícia, hein, Rafa? Que bonitinho ele ali, ó, na tela. É tudo de bom, né? Faz bem pro coração, pra alma. É verdade, nós somos suspeitos aqui, mas aí, ó, ficou a dica para vocês pais aí, dentro da sua possibilidade, é claro, levar um bichinho de estimação
para dentro de casa faz toda a diferença. É uma grande companhia. Sem dúvida. Pois é, e o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Lembrando que este programa, nossas reportagens e todo o conteúdo produzido pela TV Evangelizar, você pode rever no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. A gente agradece mais uma vez a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.